Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurocast. Eu tenho uma convidada hoje que, quando a gente lançou o podcast, muito me foi solicitado que ela estivesse aqui, porque ela é realmente uma figura emblemática do comércio exterior. E quando a gente fala sobre câmbio, ela é autoridade nisso. Estou falando de quem? Roberta Folgueral. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Érica, mas tem certeza que é para mim mesmo que você falou tudo isso? Sim, com certeza. Acho que não, hein? Sim. Foi muito bem remunerada, mas eu não tenho tanta certeza. Não, é sim. Você foi muito solicitada aqui, viu? Muito, Obrigada, assim. obrigada. E você já estava no nosso script, mas calma, gente, calma, ela vem, mas... Cá estou. Cá estou. Cá estou. Né? E assim, conta pra gente um pouquinho de toda a sua evolução profissional, Roberta. O que a gente pode... Vamos lá, né? Como a gente pode conhecer a Roberta melhor? Vamos lá, né? Primeiro que eu sou a mãe do Bruno, de 23 anos, e mãe da Lorena, né, de 10 anos. E eu entrei no mercado financeiro porque eu tinha boletos para pagar. Eu era recém-divorciada, era o mercado que pagava melhor, então eu fui para o extinto Banco IB. O Banco IB estava sendo comprado pelo Bradesco, não queria trabalhar no mercado financeiro mais, queria sair, não queria ser bancária, não queria ser nada disso. Mandei o currículo para um pai de uma amiga minha, que era dono de uma operação de câmbio aqui em São Paulo. Aí ele falou, isso era uma quinta, eu comecei na segunda a trabalhar numa corretora de câmbio. E para mim, câmbio era o câmbio da Disney, né? Ou câmbio manual e automático do carro. Não sabia nada sobre Comex, nada. E ali fez uma baita escola, né? Porque tive a oportunidade de atender multinacionais dos mais variados segmentos, ler muitos documentos. Eu sou formada em direito, então tinha mais facilidade para ler bastante contrato, bastante documento nesse sentido. E fiquei lá como supervisora de câmbio. Quando a Lorena nasceu, eu quis uma vida mais tranquila. Olha que absurdo, né? Veja que absurdo. No comércio exterior. Essa vida tranquila trabalhando com Comex. Puta sem noção, para falar o português bem claro. Pessoa sem zero planejamento. E aí eu resolvi que eu ia dar aula, fazer consultoria. E estava estudando muito o falecido Cisco Serve, que Deus o tenha, né, lá no lugar dele. E aí comecei a viajar o Brasil todo, comecei a dar muita aula, tive que estudar muito sobre Comex, a bagagem do câmbio ajudou muito, porque o câmbio é a ponta final do Comex, né? Sim. Não tem como você evitar o câmbio. Pelo menos não deveria, né, gente? Vamos combinar aqui. Você não pode evitar o câmbio. Se você fizer comércio exterior e não tiver câmbio, tem alguma coisa muito errada nesse processo. É, isso que você está falando é muito interessante mesmo. E aí depois fui parar na Advanced, que hoje é entre as 5 maiores corretoras de câmbio do país. Deram lá uma missão muito grande de reestruturação. Tirei um ano sabático, fiquei feliz em casa, tive um burnout de brinde, fiquei em casa um tempo e agora estou na Terra, no Grupo Terra, colocando a operação de câmbio lá. Sou diretora de câmbio, estruturando a parte regulatória, a parte de negócios. Arrebentando lá, na verdade, né? Começando a dar uma... Não, tá começando a arrebentando. colocar um foguinho no parquinho. Não, mas tá sim. O que você falou, né, Roberta, essa parte do câmbio, que as empresas precisariam considerar com mais, de forma mais especial, isso é verdade. Eu vim, né, também do agenciamento de cargas e eu te falo que às vezes não é visto com todo esse carinho, né? E você constou isso. E uma outra curiosidade desse seu relato agora inicial é que, assim, a Roberta, como ela disse, ela é advogada, né? Então, você não tem a formação inicial em Comex ou Não algo relacionado, né? Não tenho. E eu sempre quero pessoas formadas em Comex na minha equipe. Seja seja na frente comercial, seja no back-office, seja na frente de mesa. Para mim, o conhecimento do comércio exterior ele é indispensável se a gente estiver falando de câmbio. Me ajudou muito. A escola que eu tive na Socopa, foi a primeira corretora de câmbio onde eu trabalhei, me ajudou muito porque eu convivi com muitos profissionais de comércio exterior ali, né? E para estudar o Cisco Serve, eu tive que estudar muito comércio exterior. Então, eu contei com pessoas importantíssimas nesse começo, nessa condução, né? Apesar de não ser formada em comércio exterior, com o professor Milton Gatto, Carlos Araújo, do Comex Blog. Muito bom. Que são pessoas incríveis e até hoje me ensinam muito. Então, sempre que eu tenho qualquer dúvida, porque eu nunca registrei uma DI, né? Nunca fiz nada disso. Então, quando eu tenho alguma dúvida prática, olha, por favor, pego o telefone, ligo para essa rede de apoio e eles sempre, de maneira muito gentil, estão sempre super dispostos. Muito bom. E
assim, você pegou tudo muito do início, né, Roberta? Então você conseguiu desenhar aí um contexto profissional muito bom, que isso acho que faz um belo diferencial no teu perfil, né? Porque você conseguiu aprender da forma correta, vivenciou coisas que não eram tão corretas assim, Ah, foi foi caminhando pelo, né, por todos os mundos aí. sem dúvida, E sem acho que dúvida. hoje isso traçou bastante do teu perfil, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu tive um professor que hoje ele não teria um espaço que ele tinha naquela época, porque hoje muitas pessoas considerariam algumas condutas dele como condutas assim inaceitáveis, né? Ele era uma pessoa super rígida, super exigente, com conhecimento. Então isso para mim era fantástico. Como ele brigava muito comigo quando eu fazia a mesma pergunta, me chamava de tudo quanto era nome, tudo quanto era palavrão, mas era um jeito querido, sabe? Eu Aham. não me sentia oprimida pela forma como ele falava comigo. Dessa forma, Até né? porque ele me conhecia desde a infância, porque ele era pai de uma amiga minha de infância. Sim, Então sim. tá tudo bem ele me dar uns pitos e uns puxões de orelha. Como eu sabia que ele não gostava que fizesse muitas vezes as mesmas perguntas, eu aprendi a ler muito. E ler o Legal. quê, né? A leitura mais tranquila que tem para ler, Circular do Banco Central, que é horrível. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, ele, querendo ou não, pelo fato dele ser muito exigente, parte da minha característica hoje como gestora, como líder, como desenvolvedora de equipes, vem dele. Vem desse perfil rígido, firme, desse perfil de, olha, se você não tiver qualificação técnica, você nunca vai se destacar nesse ambiente. Porque para fazer mais ou menos tem um monte de gente fazendo. E isso me ajudou muito. E quando eu tive a oportunidade de estar na posição dele, eu percebo que hoje também eu faço esse mesmo tipo de exigência. Então, eu Legal. quero profissional de comércio exterior perto de mim, eu quero profissional de relações internacionais perto de mim, eu quero o advogado, eu quero um engenheiro com pensamento analítico, pragmático. Né? A gente precisa trazer mais pessoas para discutir esses processos de comércio Sim. exterior, de câmbio, enfim, né? Muito bom. O que eu noto bastante, Roberta, na área de comércio exterior é que, assim, é um departamento que é difícil você ter um especialista de fato, né? É muito difícil. Geralmente, é dividido para o departamento financeiro, essa função, e não existe, eu sou especialista, eu faço todo um estudo, uma análise para fechar os meus câmbios. Né? A gente que vem do mercado de Comex, a gente sabe que é assim. Então, assim, o que você diria de características para os profissionais? Olha, você quer trabalhar com câmbio, ser uma pessoa de destaque? O que essa pessoa precisa ter? Vamos lá, vamos primeiro tratar de competência comportamental, né? Que eu acho que é importante. Legal. Eu quero ser a Roberta, tá? Mas aí você faz uma avaliação de perfil comportamental, aplica lá um DISC, né, no pretendente e percebe que ele tem um perfil S e C, que são perfis de execução, de entrega, de follow-up, de acompanhamento. Não, mas ele quer virar um gerente de novas contas, que tecnicamente precisa de um perfil DI, de dominância, de influência, rompedor, hunter. Então, vamos lá. Qual que é o seu perfil comportamental? Não fica tentando se encaixar na roupa dos outros, que nunca vai ficar bom em você. É verdade. Vamos entender o tamanho que você está vestindo desse manequim? Eu tenho um perfil comportamental SC. Mas é que daí não tem destaque. Como que não tem destaque, gente? O que adianta a gente ter um monte de colaborador com perfil DI, se precisa fazer follow-up, se precisa acompanhar o tracking, se precisa acompanhar o embarque da carga, se precisa conferir documento. Uma pessoa que tem o perfil DI nunca vai conseguir fazer isso direito. Então, não é que o palco é dedicado só a quem tem perfil de dominância e influência. Quem tem perfil de entrega é importante. Diretores financeiros, muitas vezes, têm perfis de entrega. Tá. Então, o profissional de comércio exterior, eu quero ir para o mercado financeiro, sou do Comex, que eu incentivo fortemente que pessoas do Comex venham para o mercado de câmbio. Vai começar por onde? Melhor lugar, back-office. Começar pelo back. Tá. E por quê? Porque é lá que você vai ter contato com o maior número de documentos que você já viu na sua vida. Se trabalhar no importador, você vê sempre documento de importação. Na Expo, idem. Né? Eu trabalho com fármaco, só vai ver coisa de fármaco. Quando você trabalha numa corretora de câmbio, ela tem
trocentos tipos de clientes. E aí, isso tudo cai no back-office para fazer análise, enquadramento, classificação fiscal, checar se os documentos estão ok, o que é uma invoice, detectar invoice falsa, porque vem, né? Olha. Então, é o profissional de Comex que consegue fazer isso. Não é o profissional que fez economia, direito, engenharia. É Então, o profissional de Comex. você diria assim, quer trabalhar com câmbio de forma efetiva? Faça um estágio, esteja dentro de uma corretora Uma corretora. para que isso possa acontecer de fato. De uma corretora. Na corretora, você vai ter um contato com o maior número de clientes diferentes, segmentos diferenciados. Vai trabalhar com gêneros fármacos, alimentícios, vai trabalhar com automobilística, vai trabalhar com o seu João, que faz uma importação por ano, vai ter que dar atenção para todos do mesmo jeito. Então, isso é muito importante. Mas, antes de pôr o pezinho no mercado financeiro, entenda qual que é o seu perfil comportamental, que é para você entender como é que você vai trilhar essa carreira dentro do mercado financeiro. Um ponto super importante que quem não tem e quer ir para o mercado financeiro precisa ter, independente de ter feito ensino médio, faculdade, falar 500 línguas, não interessa. Perfil antifrágil. Quem não tem perfil antifrágil, quem não é resiliente, eu recomendo que você não venha para o mercado financeiro, porque esse não é um mercado para esse tipo de perfil. Não tem tempo e não tem espaço. Ou como a gente diz no popular, né? Sem tempo, irmão. Não dá para ficar de chorinho. Engole o choro. Sem tempo, irmão. Vai para terapia. Ai, nossa, que horror. Isso não existe. Não, então, isso se chama mercado financeiro. Se você não gosta, vai para uma ONG. Né? Lá é mais fofo. No mercado financeiro não é fofo. É um perfil que tem que ser super forte. Tem que ser. Claro que às vezes, né, gente, por dentro, você está estraçalhada, está com problemas em casa. Nós somos seres humanos e o mercado já melhorou muito, mas precisa ter perfil antifrágil. Se a cada vez que você tomar um pito, um esporro, um grito numa mesa de operações, você sai trincada, gente, vai trabalhar no Greenpeace, porque no mercado financeiro você não vai prosperar. Mas isso que você está falando é interessante, aqui a gente não está para discutir, né, feminismo, não é nada isso. disso. Mas é raro, mulheres. É raro. É só você, assim, lá hoje. Em cargo de direção, sim. Porque eu li sobre isso. Você é a percussora mesmo, né? Isso saiu até numa publicação no Elas que Lucrem, que é um site super legal, Elas que Lucrem. Sim, eu sou a primeira diretora na empresa. Nós temos várias heads lá, mulheres incríveis. O maior faturamento da empresa hoje vem da mão de uma mulher, que é a Fabiana Amaro, que é a nossa head do agro. Olha só, é uma mulher que toca uma mesa de agro, né? Então, assim, não é que a empresa é uma empresa machista e não dá espaço para as mulheres. É que, dificilmente, se a gente tiver um perfil muito delicado, a gente consegue conviver nesse tipo de ambiente, né? Então, a Fabiana é uma pessoa incrível. Inclusive, depois, até te recomendo você convidar ela para vir falar só de agro. Fabiana. Não, ela é top. E ela é a pessoa que hoje carrega o maior faturamento da empresa. É uma pessoa ótima, assim, fantástica, sensacional. Então, a empresa não é machista, não é isso. Não é que a empresa barra a entrada de mulheres. É que é muito difícil que uma mulher consiga conviver nesse tipo de ambiente. Tem que ser forte. É que assim... Perfil, lembra do perfil comportamental? Mulheres que trabalham com comércio exterior, eu já acho que não pode ter essa extrema... não tem que ter essa extrema fragilidade, né? Então, você está falando é muito legal, assim. E nada contra, porque se seu perfil comportamental for mais delicado, for no sentido mais de acolhimento, etc., vai trabalhar no RH, vai trabalhar em outras posições que esse perfil, se a gente tiver um perfil forte nessa área, meu Deus, a empresa fecha, né? Não dá. Não tem como, Cada um no seu quadradinho. Exato. Tá certo. Não, mas legal, assim. É só pra gente fazer mais ou menos um desenho aqui, porque tem muita gente que tem esse interesse até de se especializar, né? E é isso, é o que a Roberta disse aqui. Precisa ser forte, precisa ser uma pessoa... Não desiste. Bota a meta e vai. Né? Bota a meta e segue isso aí. E vai. E é interessante, assim, acho que falta muito nas empresas de comércio exterior essa pessoa especialista em câmbio. Sim. Porque as empresas perdem muito dinheiro hoje, né? Perdem. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, a importância sobre o câmbio. Porque você até começou aqui a conversa com a gente dizendo, não tem-se o valor que haveria de se considerar, e precisa considerar, sim, que o câmbio é de tamanha importância, porque as empresas perdem dinheiro. Pode reparar, qual é o módulo de câmbio em qualquer curso de comércio exterior? Quanto tempo tem? 2 horas? 1 hora? 1 semana?
Então, veja, a parte do dinheiro do processo é a parte menos relevante de conhecimento numa carga de um curso. É verdade. Não pode isso, né? É. Se dinheiro é uma coisa que determina e dita a regra do mundo e principalmente do comércio exterior, porque se Sim. você não tem dinheiro, você não desce pro play. Então, como que pode a parte mais relevante do processo ser aquela parte onde a gente ainda tem curso explicando o que é carta de crédito, o que é remessa sem saque? Gente, isso aí na internet você pega no Google vai achar. Não é isso, não, acho que não são essas as soft skills e as hard skills que a gente tem que treinar quando a gente fala de câmbio. A gente tem que falar de outras coisas. Tem que falar de conhecimento técnico, tem que falar de classificação fiscal de operações, porque um erro numa natureza de câmbio pode gerar uma multa de até 300% do valor do contrato. A gente está falando de um setor regulado. O Bacen recepciona todas as informações de importadores e exportadores de bens, mercadorias, serviços, tecnologias. Então, como assim que eu tenho um módulozinho picareta Sutil. picareta, para ficar falando o que é contrato? Não, gente, ninguém está falando disso. Tem que explicar contratar fluxo financeiro, tem que explicar como que faz cronograma, como é que aplica o dinheiro, como é que não aplica, como é que ganha dinheiro no spread, como é que calcula o spread. É isso, é disso que a gente está falando, de negociação. Né? Não é simplesmente deixa lá que o financeiro fecha, aperta um botão e beleza. Que, Né? desculpem, né, as empresas, mas é o que mais acontece. Infelizmente, É. as empresas que conseguiram já acordar e rentabilizam hoje o processo de comércio exterior no fechamento de câmbio são as grandes empresas. É. Porque já puseram na ponta do lápis quanto perdem de dinheiro. Existem empresas que colocam como meta até para o financeiro? Sim, Legal, existem. legal. Redução de custo com câmbio, redução de custo com contrato, com taxa de SWIFT, com tudo isso. Existe sim. Muito Tanto bom. que nessas grandes empresas, normalmente, eles renovam os contratos e as metas com as corretoras anualmente. Então, ele senta com a corretora e fala, ó, esse ano eu gastei XYZ bomba contigo, eu vou movimentar mais tanto, a gente precisa travar o spread em X, a gente precisa isentar de tarifa os processos Y, vamos fazer um processo de terceirização de intercompany, né, empresas do mesmo grupo sediadas em países diferentes. Mas sim, é meta sim. Muito bom. Assim, Roberta, só para ficar um pouco mais didático para quem está assistindo a gente, então, assim, eu tenho uma empresa, uma importadora, uma exportadora, ou eu sou um agente de cargas, e eu tenho meus câmbios, né? O que você pode recomendar aqui para eles aconselhar? Fecho com corretora ou fecho com banco? Qual é o melhor Em caminho? primeiro lugar, câmbio não é tudo igual e apesar de no final do dia câmbio ser troca de moeda, é isso que significa câmbio, ele não é a mesma coisa. O câmbio para um exportador, né, uma empresa que exporta do agro, é um câmbio diferente. Fabiana vai negociar dólar futuro, Fabiana vai negociar a entrega da safra futura que nem está produzindo ainda. Não tem nada a ver com comércio exterior, mas tem a ver com agro, tem a ver com câmbio. Então, a gente está falando de derivativos, a gente está falando de NDF, a gente está falando de trava. É um outro produto. Mas eu também exporto. Mas se você não contrata um fluxo futuro, o banco que atende essa empresa grande do fluxo futuro faz sentido para ele ser um bancão, porque tem uma linha de crédito diferente, de antecipação diferenciada, altos volumes. Estou falando de Cargill, de Monsanto, só para a gente ter uma ideia de tamanho de companhia. Depois disso, a gente tem todo o resto, os réis mortais. As demais escalas. Que são enormes, são faixas de volumes incríveis. Tá, o que faz sentido para aquela empresa? Que tipo de câmbio ela consome? Ela faz só importação? Ela faz IMPO com EXPO? Quem faz IMPO com EXPO não necessariamente precisa fechar 2 câmbios. É como se ele pudesse usar o dinheiro que está vindo da exportação para pagar a importação. Faz um match. Mas não é um net. É que ele usa a própria moeda para pegar uma taxa média. Entendi. A diferença de taxa que você paga entre a compra e a venda da moeda estrangeira. Ninguém explica isso, porque quando eu explico isso, eu, instituição financeira, eu ganho menos dinheiro. Então, quem é o seu câmbio? Eu sou um agente de carga. Agente de carga é um pepino desgraçado para conseguir desenrolar de documentação, porque você não é o dono do navio, você não é o emissor do conhecimento, mas você fala que porque você apenas imprime. O conhecimento sempre sai em nome do exterior na importação, porque a legislação brasileira não permite emissão no Brasil.
Você mistura frete com profit, com taxas locais, com whatever X, e aí você chama tudo isso de transporte. Você não separa na sua contabilidade conta transitória de conta resultado, você nem tira a nota fiscal do profit, porque te disseram que nem precisa. Como você vai fechar câmbio disso? E E fecha. back-office, qual é o back-office que consegue separar? Porque, eventualmente, você pode estar pagando imposto de renda para remeter profit e era frete. Eventualmente, você não está recolhendo o imposto que deveria estar recolhendo. Crime de sonegação fiscal. Sim. Então, veja, câmbio é tudo igual? Câmbio é um item que está à disposição de qualquer um. Mas quem é você e que tipo de câmbio te atende? Mas o que eu acho, Roberta, é que assim, entendo perfeitamente, e acho que você tem muita razão no que você está falando, assim. Primeiro você precisa verificar o que a sua empresa faz, estuda, senta com, né, uma operação que vai te ajudar e vê ali Vê o que lá. melhor pode te favorecer. Mas eu acho que os bancos, eles não oferecem esse Não. serviço, né? Esse estudo, assim. Érica, eu sempre falo quando eu dou aula, quando eu faço live, que informação, conhecimento, tudo isso é poder. Se eu dou poder para você e eu te ensino a questionar, isso pode se voltar contra mim, porque daí você começa a me questionar o que eu estou te falando. Então, é até bom, né, que a gente mantenha o maior número de clientes possível na ignorância absoluta, no breu absoluto, porque daí você para de me encher o saco perguntando coisas que eu não estou muito disposta a responder. Então, não vai rolar, não vai acontecer essa troca de informação. Então, primeiro, importadores de pequeno e de médio porte não precisam ter medo de não fechar câmbio com bancão, né? Estou falando dos bancos AAA, banco que tem agência em cada esquina. Não precisa ter medo. Se você não sabe se aquela instituição que está se apresentando para você é ou não regulada pelo Banco Central, vai no site do Banco Central e consulta. Vai estar lá. Se ela estiver registrada, vai estar lá. Por que é importante você fazer essa consulta? Porque hoje você pode pôr o nome banking na empresa e parece que você é um banco, mas você não é um banco. Você tem um software BaaS, que é Bank as a Service. Você é uma empresa de software. Você é o quê? Uma fintech. Sim. Então, o que é uma fintech? É uma empresa de tecnologia que propõe soluções para o segmento financeiro. Eu posso ter uma edtech, ela vai propor para o setor da educação. Eu posso ter uma insurance tech, vai ser para a área de seguro. Eu posso ter uma health tech, saúde, que agora a gente está falando de open finance, open banking, open insurance e open health. Então, Diversos. assim, a gente tem muita empresa de tecnologia entrando no mercado. Então, fintech não é instituição financeira. Banco é instituição financeira, corretora é instituição financeira, DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central e pela CVM. Você está com medo? Ficou inseguro? Achou que o aplicativo está esquisito? É no site? Não estou confortável? Vou subir meu imposto de renda, meu balanço? Vai no site do Banco Central e consulta. Né? Lê, pesquisa. E aí entende. Para o seu produto faz sentido Sim. eu operar com uma fintech que está me proporcionando uma facilidade tecnológica. Eu fecho um câmbio só de vez em quando, um clique para mim é melhor. Ok, saiba, né? Tudo que é mais fácil tem um custo. Sim. Agora a gente está gravando aqui à noite. O mercado já fechou. Você vai achar na internet gente vendendo dólar e você podendo fechar câmbio 24/7, aquela coisa toda. Tem um custo, né, galera? Porque hoje é sexta-feira e a gente está gravando isso. Segunda-feira o mercado abre. Como que ele fez para se proteger? Ele botou um spread altíssimo em cima daquilo. Sim. Agora eu te pergunto, você é o dono da empresa que tem que fazer o pacote, entregar, ligar, vender. De repente, para você faça sentido pagar mais caro por essa facilidade. Sim. Não tem pecado. A gente só tem que entender qual é o meu produto, o que eu quero de cada um. E aí toma a melhor decisão. Às vezes as empresas elas só correm para o mais fácil, né? E às vezes nem se analisam, nem tem essa. E às vezes, Érico, o mais fácil é o que você faz muito tempo. Mas tem outra coisa mais fácil que você nunca fez, mas você não quer testar, porque você nunca fez. Sim. Então, mais fácil é porque eu estou acostumada a fazer desse jeito, né? E isso é bacana que você está falando, né? Poxa, primeiro se autocompreenda, né? Analise o que você precisa, o que a sua empresa precisa, para que daí sim você possa buscar a melhor E para opção. não parecer que é balela, só uma coisa super importante.
Quando a gente conhece o cliente, a gente já está atendendo o regulador, ao Banco Central. Então, existe um formulário que as instituições são obrigadas a preencher e Aham. manter lá em caso de inspeção do Banco Central, que é o Know Your Client. Sim. Pois bem, nesse documento, eu tenho que te perguntar várias coisas sobre o seu negócio. Eu tenho que te conhecer, né? Porque eu tenho que dizer ao Banco Central que eu te conheço. Ah, quem importa é tudo igual? Não, porque se eu importar cannabis, por exemplo, para fins medicinais, Tratamento. né? Aham. Que é uma coisa permitida Sim. pela Anvisa, não tenho problema nenhum, só tem um banco em São Paulo que faz isso. Se eu quiser exportar gêneros alimentícios para o Irã, eu posso fazer essa exportação sem problema nenhum, porque gêneros alimentícios para o Irã estão fora do embargo americano. Só Aham. tem um banco que faz isso. Então, não é tudo importação e exportação do mesmo item. Até o item importa, Sim. para a gente poder entender quem é a instituição que vai dar mais match, dar mais fit com a sua É, operação. ter um retorno melhor, né? Sim. É isso que as empresas têm aí grande dificuldade, né? É um desafio enorme, né? Desafio enorme. Roberta, então, e uma curiosidade que eu tenho é que, assim, quando eu trabalhava no agenciamento especificamente, eu notava que tinham alguns perfis, né? Ou o agente, especificamente porque eu trabalhei nessa área, era muito desesperado em fechar o câmbio, então, assim, eu trabalhei numa operação, vou fechar agora. Trabalhei, vou fechar agora. Ou junta-se as operações infinitas que puder para fechar tudo de uma vez. Qual é a saída, Roberta? O que fazer? Vou para cá ou vou para a direita ou vou para a esquerda? Primeiro pare, vamos mentalizar o azul juntos, né? Vamos mentalizar o azul, vamos lá. Em primeiro lugar, o que não pode acontecer se a gente está profissionalizando esse pedaço do comércio exterior que chama câmbio? Eu não posso ser um cliente torcedor. O que eu falo para o meu cliente? O que você quer hoje? Hoje, Roberto, eu estou torcendo para o dólar cair. Ele precisa chegar a 4,99. Sério, bem? Para mim também, né? Pode fazer essa gentileza de cair, Roberta? Por favor, a Não, Roberta, mágica. eu não posso fechar às 5h15, eu tenho que fechar às 5h10. Então, vamos falar com o Biden, né? Vamos As ligar lá pra velas, as ele. orações, as mãos. Não, mas esse é o cliente que fica torcendo pela queda ou pela alta da moeda. Mas o dólar ele é super imprevisível. Não, gente, ele não é super imprevisível. Porque quando você tem suporte, você começa a acompanhar essas notícias e você trata esse pedaço como uma área importante, relevante do negócio, ele dá sinais, gente. É como o gato não vai subir e despencar de repente. Ele começa a se desequilibrar no muro, de repente, puf, caiu. Temos ata do Copom para explodir. Os especialistas lá em diversos sites, você pode ler e vai, gente, pelo amor de Deus, não lê site fofoca, né? Câmbio no site fofoca não dá. Vai ler site especializado, Bloomberg, Investing, vai ler esse tipo de lugar. Eles vão falando, olha, tudo indica uma tendência da Selic subir. Olha, tem reunião do Federal Reserve, do Fed. Fique esperto. Hoje sai o índice ADP. ADP é a maior emissora de folhas de pagamento dos Vai Estados dando Unidos. esses termômetros. Você vai entendendo quando saem essas notícias. A agenda semanal é publicada toda segunda-feira de tudo que tem no mercado interno e externo. E aí você já entende que ele não vai triplicar de valor. Né? Agora, claro, estoura uma guerra na Ucrânia, nenhum especialista tem como prever esse tipo de situação. Sim, Né? sim. Cai um meteoro na Avenida Paulista aqui, Sim. é imprevisível. Sim. Agora, o resto, gente, índice de pandemia, quando a gente estava na pandemia, falava muito, né? Taxa de abertura, de reabertura. Por quê taxa de abertura e de reabertura? Porque isso está indicando diretamente consumo. Se a gente está falando de consumo, a gente está falando da economia voltando a se aquecer. Então, só não pode ser torcedor. Tá? Isso não dá para ser. Achar que tem uma bola de cristal. Não, gente. Lá na minha página no Instagram eu até falo, né? Eu não tenho bola de cristal. Só um detalhe. Todo dia perguntam, Roberto, o dólar cai ou sobe hoje? Eu falei, será que eu vivo ou morro até o final do dia, né? É uma incógnita, não sabemos. Não tem como saber. Não, mas ele dá sinais, ele dá sinais. Eu vou quebrar alguns paradigmas aqui hoje. Bora. E assim, também tem muita gente que escolhe o melhor horário, né? É o melhor dia. Eu não vou fechar porque é segunda, não vou fechar porque é sexta. Eu não vou fechar porque é 1h, 2h e reabre o mercado, né? Assim, e aí? Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é mito? Mentira! Bora lá, né? O mercado não tem essa. Primeiro que o mercado não abre 10 horas aqui no Brasil, né? Porque a moeda já está sendo comercializada antes por causa do fuso horário, assim como ele não encerra também o pregão 4 horas, porque tem um after que ainda continua um saldinho. Sim. Se você entrar 5 e pouco,
9 e pouco, num site como o Investing, que é um site gratuito, que você consegue ir lá e ver esse tipo de coisa, você vê já ele começando a brincar, já começa a dar uma olhada. Então, se fosse assim, ele estava estático. Sim. De sexta, de segunda, ele estava parado lá. Deixa Opa, lá. hoje o Bin Laden não foi morto, hoje ele foi. Não, mas é sexta, gente. Sexta ele não pode. Sexta. Não, gente. Sextou. Sextou. Sextou pro dólar. Não, não existe isso, não existe isso. E as próprias notícias, a gente sabe até que horas o dólar sobe ou desce. Então, se o Copom vai se reunir, sei lá, vai soltar uma coisa, 4 da tarde, o Fed 2, você já sabe, ó, galera, tá subindo, espera que a notícia vai vir pior. Você é dono de crédito de exportação para receber, Sim. vai estourar, você fecha depois das 2. Aproveita. Mas é naquele momento, naquele dia. Não tem um dia que é pior, um dia que é melhor, né? Não tem dia. O que tem, o que eu falo para o meu cliente, né? Primeiro, você tem que ter sangue frio para trabalhar no mercado financeiro. A gente falou na primeira parte do podcast até sobre comportamento antifrágil. Sim. Vale para o cliente também esse comportamento antifrágil. Não pode ser torcedor. Né? Então, você não pode ficar afoito, desesperado. Você vai fazer um cruzamento de informações. Você vai pegar notícias e dados relevantes do mercado que impactam diretamente a agenda e o cenário econômico daquela semana versus o seu cronograma de pagamentos, de obrigações versus o seu fluxo de caixa. Você pode esperar? Vai esperar. Não pode, aí está desesperado, que você deixou por última hora. Aí, né, como já dizia minha avó... Tudo planejamento, né? Tudo. Como dizia minha avó, né? Quem muito escolhe acaba escolhido. Então, ficou desenhando ali, cozinhando, sabe? Fazendo uma gestação do processo, aí vai explodir e não vai ter muito o que fazer. É total planejamento, então, né? Planejamento versus a necessidade versus, igual você reforçou aqui, conhecimento, então, consumir informação, né? Porque aí o departamento financeiro acha, tá tranquilo. Érica, mas o que no comércio exterior que não é planejamento? Não, total. Alguma coisa que não... Total. O câmbio é isso, velho. Por isso que eu falo que é o pedacinho que ninguém dá importância, atenção, que ninguém dá importância, mas que afeta diretamente o bolso do cliente. Sim. E é o que você falou, né? Ou você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Tem gente que não dá essa devida consideração e acaba, toda uma operação que estudou acaba indo por água abaixo, né? Tudo que você fez, você botou a perder pela falta de assessoria, falta de suporte, falta de conhecimento, ninguém nunca te explicou, ninguém nunca teve paciência de desenhar para você o fluxo. Ou por ser torcedor. Por ser torcedor. Reforça aqui pra gente, Roberta, agora, os sites, que eu achei isso muito legal, assim, para você obter mais conhecimentos com relação ao que está acontecendo, né? Bom, Bloomberg, né, galera? A gente vai colocar aqui na tela para vocês, tá? Bloomberg, Reuters, tá. Investing. São plataformas que, claro, têm conteúdos pagos, conteúdos que você pode comprar e acessar. Se você é uma instituição financeira, com certeza você tem isso. Tá. Mas para um cliente, só não vai para site de notícia. Ele não liga para o banco, para a corretora, querendo a cotação do site de notícias, né? Eu tô aqui no site do bembolado.com e tá falando aqui que tá... Não, gente, sabe, sei lá, o delay que está sendo atualizado. Vai para um site de cotações, um site de acompanhamento. Investing tem um aplicativo, eu tenho esse aplicativo. Você acompanha a bolsa, a cripto, você acompanha tudo isso lá, entendeu? Muito bom. É um bom norte. Sim. É um bom norte. Não, e é importante ter, né? Claro. Isso não somente para a parte de câmbio, eu acho que para todo mundo que está envolvido na operação como um todo, né? Isso é muito bom. Roberta, são curiosidades e mais curiosidades da minha pessoa também aqui, viu, gente, hoje. Quando eu fazia a operação, a gente escutava muito a respeito a operação D0, D1, D2, que é o chamado fluxo financeiro. Mas que raios é isso? Me explique o que é isso. Porque, assim, a gente... Né? Financeiro, fecha essa operação para mim, tá? Vou fechar D0, vou fechar D1, vou fechar D2. Me conta, Roberto, o que é isso? O primeiro D que a gente fala dessa brincadeira é o D de quando esse dinheiro vai sair da sua conta. O dinheiro sair da sua conta. O segundo D é o dinheiro que vai chegar na conta do credor lá fora. Então, se eu estou pagando D0 com D1, sai hoje da minha conta e chega até amanhã na conta do credor. Se eu estou fechando D0 com D2, sai agora, chega em 2 dias. D1 com D2, sai amanhã e chega depois de amanhã.
Lembra do fluxo financeiro, da cronologia, do fôlego de caixa? Isso tudo tem a ver. Quanto mais você pode fechar D0 com D1 ou D1 com D2, melhor taxa você pega. Ninguém te explica isso É também. minha curiosidade. Então, assim, o D0 é a melhor taxa. Pior taxa. Pior? D0 com D0 é agora. Quero agora, sai agora para chegar agora. Qual é a melhor taxa? Quanto mais você puder postergar, Tá. com D0 com D2, D1 Tá, com D2, entendi. até 2. Tá. Acima de 2 é incrível, mas já é considerado câmbio futuro. Não é mais câmbio pronto. Então, Aí o fluxo é outro. melhor operação, saída D0 e chegada D2. D0 com D2, D1 com D2. Porque Legal. no mínimo o CDI você vai ganhar Bacana, na taxa. bacana. Então, o operador, quando for dar conta para você, ele pergunta qual o fluxo. Tá. Porque ele quer saber. Uhum. Tira ou põe o CDI? O que ele faz com essa taxa? Né? Porque ele está dizendo que vai sair agora, vai chegar lá daqui a 2 dias. Qual é a variação que ele põe nessa brincadeira, Sim, entendeu? sim. Para a mesa de cobertura dele, a mesa do interbancário dele, saber Aham. quanto que ele deixa de estoque ou não de moeda. Ele precisa ganhar, né, gente? Aham. Aliás, a gente tem que parar de achar que instituição financeira não pode ganhar dinheiro, né? Mas tá ali para isso, né? Poxa. Poxa. É para isso que ela é criada. É, Ninguém claro. gosta de correr o risco de ter dinheiro num banco, de ter fechado com uma fintech, com uma corretora, e daqui a um Sim. mês ela fechou. Com todos os Aham. processos lá dentro, com todas as suas informações. A gente tem que zelar pela fluidez e pela saúde do mercado Aham. financeiro. E, Roberta, assim, como é que é feito hoje a questão do recebimento dos documentos? Vocês recebem tudo, a corretora ela recebe tudo online ou precisa ir alguma Ai, coisa Érica. original? Essa é uma ótima conversa, né? A gente ficaria aqui a noite inteira. Ficaríamos. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem aplicativo que vai fazer upload de documentos e ninguém está olhando aquilo e você acha aquilo o máximo e não tem zero compliance por trás daquela informação. Pela facilidade. Você acha Aham. uma... Quem não gosta de não ser questionada? Eu também adoro quando ninguém me Sim. pede nada. Sim. Só que a gente tem que entender que quando a gente tem uma pessoa do outro lado que está te pedindo alguma coisa, esse pedir alguma coisa pode ser, inclusive, para te proteger de fazer coisa errada. Claro. Mas a inteligência artificial lê. Lê o quê, gente? Lê o rabisco do chinês? No BL? Vamos lá, né, gente? Não lê, Érica. É. Ninguém lê. Então, o que a gente tem que entender é que tipo de operação é a minha? Será que dá para fazer um upload de informações? Não. Sim. Operações menos complexas, mais simples, de documentos mais tranquilos, tudo bem. Mas as corretoras, assim, infelizmente, o custo de observância, que é o custo de compliance, é muito caro. Então, muito complicado para a maior parte das corretoras brasileiras conseguirem fazer investimentos pesados em tecnologia. Tá. Isso custa muito dinheiro e elas não têm esse dinheiro. Né? Então, acaba que fica na mão do banco Sim. esse poder sobre a tecnologia. Né? Não, legal. E agora as fintechs super democratizando o acesso à tecnologia para outras corretoras, para bancos Para menores. facilitar, Tem né? de tudo, né? Mas assim, você pode mandar o documento, mas a recomendação é guardar, porque assim, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Muitas empresas estão minando, né, documentos originais. A gente não precisa mais de nada original, mas não é recomendável você ter? Olha, para câmbio, raramente a gente precisa de alguma coisa original. A Não gente precisa raramente, porque ter mãos ali. se a gente estiver falando de operação de pessoa física, né, aquisição de imóvel no exterior, remessa de disponibilidade, congresso, manter um filho no exterior, enfim, basicamente eu preciso saber que você é você e eu vou fazer isso com o seu documento que é validado em birô. A tecnologia vai ajudar. E eu vou precisar ver a sua declaração de imposto de renda com o recibo de entrega. Tá. Escutou, né, o que eu falei? Uhum. Com o recibo de entrega, né? Para a gente entender se você tem capacidade financeira de fazer a operação. Tá. Numa PJ, a gente precisa identificar o contrato social, então cópias digitalizadas, porque nem a junta mais fornece cópia física. Sim. Documento de identificação dos sócios, né, para a gente entender se aquele sócio que está falando pela empresa tem poderes de falar ou não por aquela empresa. Balanço assinado pelo contador e DRE, todos os documentos eletrônicos. Nada documento Não original. precisa de nada fixo, assim. Olha, Físico, em desculpa. alguns anos, eu não vou falar quanto, porque daí as pessoas começam a fazer conta de quantos anos eu tenho, e eu não quero revelar a minha idade. Eu sou tipo a Glória Maria, ninguém nunca vai saber. Não pesquisem a idade dela no Google neste momento. Eu já por favor. ocultei a data do meu aniversário de todas as minhas redes sociais. Né?
mas quando, né, quando eu comecei, vez ou outra o Banco Central pedia para ver um documento original, mas Tá quando ele bom. detectava alguma coisa, tinha alguma comunicação com a AF, então aí ele falava, opa, quero ver isso aqui mesmo. Mas Tá. faz muito tempo que eu não vejo uma inspeção pedir nada original de cliente, tá? Uhum. Agora tem que estar digitalizado lá. Não pode estar fora da Tá. instituição. O cliente Uhum. fala, então eu não vou operar com você porque eu não vou mandar, pode acreditar. Um dia que o Bacen pedir, você vai ter que mandar dos últimos 5 anos. E Não, isso entendi. acontece, mesmo que seja digital. É. É porque tem muita gente, hoje tem muitas empresas que estão minando, assim, né? De fato, não é mais importante. Então, é minha curiosidade mesmo. Porque, gente, né? Não, assim, para o câmbio é muito difícil pedir alguma coisa original, tá? Sim. Muito difícil. Aham. Tem que estar com uma suspeita muito forte de que tem alguma coisa errada, sabe? Uhum. Mas muitos anos que eu não vejo isso. Agora, os digitais, ele pede, tá? Ele pede dos últimos 5 anos, manda Olha, zipada, organiza e tem que mandar. tem que Com estar tudo ali prazo. bonitinho, tudo Com prazo bem certinho. curtinho, viu? Aham. Já vi empresa grande, assim, ter 30 dias para apresentar documentos de fechamento de câmbio dos últimos 5 anos. Aham. Não consegue levantar. É, complicado, né? É. Difícil. Roberta, e assim, empresas que querem ter, por exemplo, recursos no exterior para fazer uma operação ou para evitar esses custos de câmbio mesmo, sabe? Exemplo, tem operações nos Estados Unidos. E aí eu quero abrir uma empresa e uma conta lá para que eu possa manter o meu dinheiro lá e me beneficiar nessas operações. Vamos lá. O que você acha sobre isso? É bom e ruim. Como Tá. tudo, né? Na vida. Na vida. Lado bom. Primeiro, você não precisa abrir uma empresa no exterior para poder ter uma conta em moeda estrangeira no exterior. Não Você tá pode ter empresas brasileiras, legal isso. podem ter conta em moeda estrangeira no exterior. Mas ela não é para todo mundo e não é tão simples assim como vendem por aí. Uhum. Né? Bom, vamos imaginar aqui que eu sou uma farmacêutica e eu abri uma conta lá no exterior. Tudo que eu exporto a partir do Brasil, eu vou receber e deixar lá parado na conta. Quando eu precisar, eu internalizo esse dinheiro e transformo esse dinheiro em reais. Mas eu também importo muito. Tá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar os dólares que eu recebi fruto da exportação nessa conta e eu quero debitar de lá. Eu posso fazer isso? Pode, não tem Aham. problema nenhum. Porque você está usando uma conta corrente, está debitando e creditando aquele saldo. Tá. Aqui no Brasil, você tem que justificar. Como? Você tem que mostrar que debitou dali, creditou ali. E quando for internalizar os recursos, tem que dizer a que se refere. Quando a gente fala que se refere, é a tradução para o cliente de uma coisa que o Bacen fala. Qual é a fundamentação econômica dessa remessa? O que é isso? Tá remetendo, está recebendo por quê? Do quê? Que documentos são esses? Então, ter uma conta no exterior não é estar coberto pela capa do Harry Potter da invisibilidade. É que muita gente vende isso também, né? Vende porque fica gostoso ouvir isso, né? Se eu te falar isso, eu vai querer sair amanhã e abrir. É. Né? Olha que agradável. Mas É. eu não falo coisas agradáveis, né? A gente fala o que precisa Só- ser dito. É. Entendeu? Então, assim, se você tem uma conta no exterior, que seja única e exclusivamente para você fazer o que eu chamo de um hedge natural, que é uma proteçãozinha contra a variação cambial, porque você está pagando e recebendo na mesma moeda. Tá. Mas você deve satisfações ao fisco brasileiro Da mesma forma. da mesma forma. Vale dizer, tenho dinheiro nessa conta lá fora e quero pagar um serviço no exterior. Sei lá, uma consultoria que eu estou contratando. Tá. Se eu tenho dinheiro de lá, eu vou mandar de lá, né? E o IR? Porque tem imposto de renda, né, nessa operação, de 25%, que reajustado vai virar 33%. Não, mas eu mandei o dinheiro a partir dos Estados Unidos. Não interessa onde o dinheiro está. Se o dinheiro é dólar, tem que estar nos Estados Unidos mesmo. Não pode estar no Brasil. Mas está contratando daqui. Mas é daqui para lá. Então, tem que recolher o imposto, independentemente de ter fechado o câmbio ou não. Então, não é economia tributária. É economia de variação cambial, de IOF, dessa área. Tá? Então, a gente tem que separar. Então, é uma conta boa? Sim. É para todo mundo? Não. Não. Aham. Não é para todo mundo. Se a empresa não tem essa maturidade, esse suporte, uma contabilidade para explicar exatamente como ela vai fazer a separação de documentos, não Toda essa recomendo. parte, Porque aham. vai virar um pepino isso. Tá? É, agora você entrou num ponto também, Roberto, que eu acho muito interessante. Assim, eu acho que a preocupação se deve muito ao departamento de câmbio, como você estrutura e trabalha, mas também à parte contábil, certo? Sim. Porque senão
vai tudo por água abaixo. Andam super de mãos dadas, E muita né? gente não leva essa consideração, É, certo? não leva. Aham. Uma das coisas que a gente faz muito, e a gente estava fazendo isso aqui nos Nos bastidores, bastidores. era falando justamente sobre, nossa, mas por que você faz a operação desse jeito se você deveria fazer de outro? Não, porque Sim. ninguém nunca me falou. Veja, você passa por uma instituição financeira, ninguém te fala. É. Você passa por um contador e ninguém te fala. Então, quando eu falo nas lives lá que o comércio exterior, e aí o comércio exterior, gente, leia-se o câmbio, Sim. não é para amador, não é para amador mesmo. É. Você tem que estar com conhecimento técnico daquilo que você está fazendo nas duas áreas. Quais são, então, as amarras corretas? O câmbio precisa estar amarrado com uma boa estrutura de contabilidade, um bom departamento financeiro que tem uma capacidade de verificação. O câmbio gosta de documento, Eriquinha. Aham. Então, assim, qual é o documento que dá suporte para aquela operação? Prestei um serviço. Qual é o documento que dá suporte quando a gente presta serviço aqui no Brasil? Qual que é o documento que a gente usa? Quando você presta serviço aqui no Brasil, o que você faz para receber dos outros? A nota fiscal? Olha, viu? Então, prestou um serviço para o exterior. Não, mas daí não vou tirar nota, que é da exportação. Parece uma bizarrice. Isso vira até um outro podcast, né? E como emitir uma nota fiscal para o estrangeiro, né? Tranquilo. Você vai escrever lá que é exterior e acabou. Olha. Não existe essa. Eu emito, mas qual é o sentido de emitir uma nota fiscal se ele não vai acessar? Quem disse que você emite a nota fiscal para o exterior acessar? Você emite a nota fiscal A gente para provar imagina que o você papel, recolheu o né? ISS. A gente imagina o papel. Olha, estou te dando a minha nota. Não, é só para recolher imposto que a gente faz isso. É. Esse Então, detalhe. assim, câmbio gosta de documento. Tá. Câmbio gosta de documento de suporte. Tá. Por quê? Porque o Banco Central preconiza que que a instituição financeira ela precisa e ajudar o cliente, amparar o cliente na fundamentação econômica da operação. Legal. Então, eu tenho que te ajudar, porque você não sabe fazer fundamentação econômica sozinha. Aham. Eu preciso te dizer o que o regulador pede, você precisa me contar o que você faz, e juntas a gente vai chegar a uma conclusão. Sim. É como no comércio exterior, errar a classificação fiscal de uma mercadoria. Com- É a mesma coisa. complica tudo. Tudo. No câmbio não é diferente. Não é diferente. Roberta, poxa, que aula, hein? Que aula. E você, inclusive, gente, a Roberta é professora, ela não consegue dar aula mais, né? Eu tem adoraria. tempo. Eu gosto da meia-noite às 6, se tiver alguma universidade que queira, né? As aulas. Disponível, por favor. Por favor. Mas é isso, gente, é incrível. É por isso que ela está aqui com a gente, esse perfil emblemático, posso até usar essa palavra, e o que eu gosto muito também na Roberta é essa verdade extrema, sabe? Esse seu jeito de eu vou colocar o que tem que ser colocado mesmo, a verdade acima de tudo. Eu acho isso muito legal. E prestem atenção no câmbio daqui para frente. É uma lição muito valiosa a que a gente está tirando daqui, porque as empresas que trabalham com comércio exterior não dão essa devida importância, precisam dar. É verdade, né? é verdade. Obrigada pelas palavras. Imagina. Ó, todo o nosso pod, todos os convidados, a gente está encerrando com uma pergunta. E eu preciso encerrar também. Apesar desse pod ter sido técnico e ao mesmo tempo divertido, porque ela é divertidíssima, gente. ela é muito divertida. A gente precisa fazer porque é bacana. A gente quer tentar colocar o profissional que senta aqui com a gente nessa posição de se olhar um pouquinho para o passado e ver, poxa, como é que foi minha evolução, né? O que aconteceu? Como é que eu conversaria com a Roberta lá de trás? Então, é isso. É o que eu quero te propor agora. Você tem a oportunidade de tomar um café, a Roberta aqui, que está na minha frente, com a Roberta lá novinha. O que você falaria para ela? O que você daria para ela de conselho? Ou me fala, como seria esse encontro? Ainda bem que você não seguiu aquilo que você achou que você ia ser, menina. Ainda bem que você teve uns boletos para pagar. Como isso te fez bem, amiga? Porque, olha, se eu tivesse seguido... Bom, primeiro que se eu tivesse seguido minha carreira de vocação, eu teria entrado para a Polícia Federal, porque era meu sonho trabalhar na Polícia Federal quando eu fiz Direito. E aí eu fui surpreendida por um divórcio, um filho para criar e boletos. Eu tinha duas escolhas, choro ou vendo lenço? Fui vender lenço. Fui para o mercado financeiro. Ai, não, porque eu teria dado uma ótima delegada. Gente, mas eu estou ótima no câmbio. Então, assim, graças a Deus, eu não fiquei lamentando o fato de não ter conseguido concluir aquilo que eu idealizei lá no primeiro ano da faculdade, a Roberta novinha, cheia de medos, enfim.
Então, hoje, se eu pudesse voltar e falar para ela, relaxa, que vai dar tudo certo, gata. Vai funcionar, você vai chegar lá, sim, apesar de todo mundo ter falado o contrário, né? Ah, você não fez uma faculdade renomada. Ah, como vai ser agora você divorciada com um filho? Ah, nossa, mas o seu marido tem tal profissão, então por que você está trabalhando tanto? Você nem precisava trabalhar. Eu escuto isso até Nossa. hoje, né? Aham. Então, assim, apesar de tudo isso, deu tudo certo, funcionou. Então, assim, eu venho de uma origem super humilde, pai e mãe de família super humilde, morando aqui na periferia de São Paulo. Fui uma das primeiras da linhagem ali dos netos, dos primos, que conseguiu fazer faculdade. Depois de mim, muitos outros fizeram. Não foi a USP, não foi a PUC. Eu fiz Universidade Paulista, fiz Unip com muito orgulho. Aliás, Érica, essa semana, se eu pudesse olhar para trás, nem eu acho que acreditaria nisso. Eu dei uma palestra na faculdade onde eu me formei. Olha que E legal. pode parecer super pouco para as Nossa, pessoas, não. entendeu? Mas para mim é uma Não. puta honra. Em É. câmbio, É. na faculdade que eu fiz direito. Então, assim, surreal. Surreal. Então, eu voltaria no passado sem chororô, Você sem viu a Roberta lá, drama. então, nessa oportunidade da faculdade, né? Você viu a Roberta Nossa! novinha ali. Muito bom. Então, assim, sem chororô, sem Sim, drama. sim. Eu não me arrependo de nenhuma das decisões que eu fiz. Eu tinha que pagar contas e foram decisões super acertadas ter seguido para o mercado financeiro. O mercado financeiro me deu tudo que eu tenho hoje, do ponto de vista de maturidade emocional, profissional, segurança financeira. Então, Legal. não, deu tudo certo. Ai, que bom que eu não segui meu sonho, gente. Nossa. E sem falar que eu também queria ter virado cantora, né? Mas com essa voz. Tem oportunidade, o microfone tá aqui, Gente, Roberta. Hello! Can you see? Aí, ó, pronto. Poxa, que aula, que oportunidade, que bacana te conhecer melhor, porque assim, a gente se encontrou em algumas oportunidades, mas muito vagas, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer você de fato, assim, um pouquinho da sua história, um pouquinho de fico todo o feliz. desenvolvimento da sua carreira, e a admiração só cresceu, tá? Ah, Então, que bom. Super estaremos obrigada. Eu juntas. tô muito feliz de estar aqui, viu? Não, imagina, a gente que tá. E deixa eu te falar uma coisa, agora você tem um espacinho aqui para você, se você quiser falar das suas redes ou de algum projeto, o que você quer falar aqui pra gente, Roberta? Bom, é de verdade que eu sempre estou super à disposição. As pessoas não acreditam, mas você mesma é Boa. prova disso. Sou prova. Pode mandar mensagem no LinkedIn, pode mandar mensagem no Instagram, que eu procuro responder tudo na medida do Bacana. possível, do tempo. Mas eu procuro responder sim, porque fizeram comigo e deu muito certo. Então, eu Legal. tenho que retribuir. Tem uma dúvida, não sabe por onde começar, está com uma dúvida de carreira, está com uma dúvida de câmbio, pode mandar mensagem para mim numa boa. Legal. Eu hoje sou diretora na Terra Investimentos, no Grupo Terra, super feliz com esse desafio de botar lá a operação de pé, né? A precursora, gente. nisso. Nossa, esse é um marco, assim, eu não podia estar mais feliz com a oportunidade que a empresa me deu. Sem pieguice, porque todo mundo sabe que eu não puxo o saco de ninguém mesmo. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo na cara e dane-se. Mas, assim, eu estou muito feliz lá, estou muito feliz com aquilo que a gente está construindo. A Terra é uma casa de investimentos, mas nosso objetivo agora, nesse ano de 2022 para 2023, é a gente consolidar o conceito do One Stop Shop, onde o cliente, pessoa física ou jurídica, vai fazer seus investimentos em agro, em bolsa, em BMF, Bacana. planejamento Vai ampliar financeiro, total. seguros, Legal. câmbio, tudo num lugar só. E eu estou muito feliz de ser o pedaço importante desse elo Não, e internacional que que orgulho, faltava. tá? Que orgulho, Roberta. Ai, gente, e agora também eu sou Faria Limer, né? Eu não podia deixar de falar isso. Não, gente. Gente, eu acordo todo dia de manhã pensando, é sério que eu trabalho no condado? Eu não tô brincando, quem tá assistindo esse podcast, eu vou mandar entregar um copo Stanley pra ela. Ai, gente, pode que eu vou marcar todos vocês, viu, Eu vou gente? entregar, é verdade. Eu vou fazer uns recebidos. Manda pra mim, tá? Que eu vou fazer uns recebidos de copo Vai ver, Stanley. espere. Vou pôr uns coletinhos e vou falar, pô, gente, não é que eu vim mesmo gravar, cara. Pô, tô mó feliz. E vai jogar seu beach Gente, tênis. mas- Não, beach tênis não. Beach tênis não, que o meu joelho não deixa. Tenho Peraí, mais idade peraí. pra isso. Beach tênis não. Mas eu continuo a mesma pessoinha, tá? Então vendo? pode continuar me mandando mensagem. Meu sobrenome vai aparecer aí no podcast. Ele é chatão e eu não tenho nomes muito loucos nas Não, redes sociais. poxa. Só o meu sobrenome E o seu mesmo. Instagram? Fala aqui pra gente colocar. @Roberta Folgueral. Legal.
Roberta, muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada por toda a sua gentileza, por você estar aqui, essa aula, esse ensinamento. Foi muito importante para mim, está sendo muito importante para todo mundo que está assistindo a Eu gente. que agradeço. Seja a primeira oportunidade aqui de muitas para a Se me gente. chamar todo mês eu venho aqui, só Vou pra chamar. gente fazer um de frente com Érica. Vou chamar. De frente com Érica. Pode esperar, viu? Vou Érica, chamar. uma palavra. Uma câmbio. palavra, né? Roberta, uma palavra. Câmbio. Defina Socorro. Roberta. Socorro. Problemas. A gente falou sobre isso. Defina como marceteiro. Problemas. Problemas. Mas obrigada, tá? E de coração. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora. Não segue a gente nas nossas redes. Tá aqui, ó. Vou colocar as redes da European para que você possa seguir. Deixa seu like, seu comentário. É muito importante pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E esteja aqui com a gente nos próximos episódios, que traremos temas tão relevantes e importantes quanto. Roberta, manda um beijo, fala um tchau aí pra eles também. Mãe, eu tô no videocast da Érica. Ai, viu, que gente? orgulho Eu pra venci mim. na vida, viu, mãe? Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.